Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi trazer para você mais uma parte do meu livro Em Busca de Mim, que eu tenho certeza que vai ajudar a sua vida e muito. Nesse caso aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre este capítulo aqui. E vou ler junto com vocês. Esse aqui, ó. Liberte-se das preocupações. Por quê? Quando você se liberta das preocupações, você começa a ter clareza mental. Então, o que eu vou ler aqui é um trechinho, o início, né? Lógico que comprando o livro você vai ter mais profundidade. E você vai entender mais ou menos o raciocínio do que eu vou entregar para você hoje. Olha só. É muito fácil ver pessoas nos criticando e pedindo para deixarmos as preocupações de lado, achando que todos têm situações iguais na área das emoções. Mas temos certeza que não funciona assim. Cada um de nós possui uma história de fracasso ou sucesso para compartilhar com o mundo. Portanto, qual história você tem apresentado a você e às pessoas à sua volta? Temos que nos policiar o tempo todo, pois quando menos esperamos, as adversidades físicas e mentais começam a nos atormentar. Sei que é difícil acreditar, mas é possível nos livrarmos dessas situações se começarmos a construir uma nova realidade. Enfim, o que eu quis dizer aqui? Lembra quando eu sempre falo que nós é que precisamos ter as nossas escolhas? Nós é que devemos conduzir a nossa vida? É exatamente isso. Para você poder construir uma vida próspera, uma vida que. A prosperidade, vamos separar as coisas. A prosperidade não é só você ser milionário, você ter uma vida financeira boa, aquela coisa toda. Isso é a consequência dos atos que você começa lá atrás. E é por isso, como eu já disse em outros vídeos, que muitas pessoas que ganham na loteria ou recebem herança perdem tudo. Porque, como eu já falei do termostato financeiro, que é explicado no curso do Carlos Sampaio, que eu vou deixar aqui para vocês conhecerem também, é exatamente isso. A pessoa ganha muito, depois ela não está acostumada a administrar aquele dinheiro, ela perde tudo. Então, isso está relacionado a isso. A pessoa ela precisa se preparar, ver os seus defeitos, não é? Aquilo que não deu certo, ela descarta. Aquilo que deu certo, ela se aperfeiçoa, né? Ela faz mais daquilo ali e vai descobrindo novas oportunidades. Agora, com a pandemia, o que está acontecendo? Você está tendo mais oportunidade de conhecer talentos que você tem e você não sabia. Não é? Então, isso são as oportunidades. Você cria a sua realidade. Daí para você atingir a prosperidade física, mental e espiritual, você não pode perder essa tríade. Ela só funciona de três maneiras. Né? Quando as três estão alinhadas. Quando uma está alinhada, imagina a perna quebrada. Vem sempre pela metade. Então, aquela coisa importante de você fazer as suas doações. Doação não é você entregar de bandeja para a pessoa, que aí a pessoa pega de bandeja ela perde, igual quem ganha muito, que eu te falei do termostato financeiro. Você doar é você doar seu tempo, você saber ouvir, dom da escuta, você também ouvir a pessoa, a reclamação dela, e ela ouvir você. Por exemplo, você quer aprender com a pessoa que sabe mais que você. Ou você quer aprender com a pessoa que, vamos dizer assim, que academicamente ela sabe menos que você, mas ela tem mais sabedoria do que você. Que uma coisa é acumular informações, outra coisa é você usar as informações. Você usar corretamente a sabedoria. Você ignorar as informações que você aprendeu é ignorância. Então, o ignorante é aquele simplesmente que ignora. Ignorante não é aquele que não tem um título acadêmico. Isso que as pessoas confundem demais. Se você tem um título acadêmico e deixa pendurado na parede, você é um ignorante. Pode desinscrever do canal, pode falar o que for. Essa é a realidade. Porque eu quis parar no segundo grau. Opção minha. Por quê? Porque eu quis trabalhar desde pequeno. E eu não estava me adaptando ao sistema de ensino. Mas eu conheço muitas pessoas, inclusive minha mãe, que foi até o último grau de carreira porque ela se adaptou. Eu não. Eu gosto de empreender, eu gosto de criar. Então, para cada personalidade, você tem uma linha de raciocínio. Aquilo que eu falei ali. Para você não se frustrar, você tem que dar um passo de cada vez. Então, se você tem um foco, por exemplo, eu sempre quis ser desenhista de histórias em quadrinhos. Não deu? Parei. Mas o que eu usei nisso? A minha experiência de histórias em quadrinhos, eu posso fazer ilustrações, eu posso fazer trabalho de animação, por exemplo. Dos personagens em quadrinhos que eu nunca divulguei, mas eu tenho para mim. Né? Eu posso fazer animações infantis, se eu quiser. Eu posso usar as ideias de roteiros que eu tinha nas histórias para poder construir os meus contos, que é um livro que eu não publiquei ainda, um livro de contos. Então, você entendeu? Você vai adaptando, você vai moldando a sua realidade. A minha realidade atual é o quê? Hoje. Minha realidade, o foco no estúdio, foto, filmagem, os eventos estão voltando aos poucos. E estou investindo muito também na minha habilidade de ter contatos com palestrantes, com empreendedores e lançar cursos digitais. Entendeu?
Então, na verdade, não é não lançar, na verdade, produzir cursos digitais, fazer parte de edição, ajudar no roteiro, aquela coisa toda. O lançamento já é um outro departamento. Mas entendeu? Além das aulas, da edição, do canal no YouTube, que é esse aqui que eu adoro fazer, desde 2006 que eu faço, então eu vou ajustando de acordo com o conhecimento que eu tenho nesse momento. Então, se você tem um momento hoje, como eu falei no livro ali, que está te frustrando, talvez seja porque você não esteja naquele momento. Lembra que eu falei no vídeo anterior que você tem que escolher, por exemplo, você pega um livro, você vai sintetizar aquele livro. Mesmo que você não leia o livro todo, você pega um pedaço do livro, pega aquela parte do capítulo que você gostou e anota no papel, ou anota na mídia que você acha melhor. Aí você vai moldando os seus pensamentos, você vai refletindo, você descansa, pensa, e essa reflexão é feita em cima da sua cultura, da sua criação, daquela coisa toda. Então tudo é adaptável, nada é definido, entendeu? Por isso que eu falo, a liberdade de pensamento é quando você constrói a sua realidade, você constrói o seu futuro plantando, semeando e não recebendo de bandeja, como já falei lá atrás, de novo, repetindo, termostato. Você recebe e você joga, você gasta. Você recebe, você gasta e fica sempre no mesmo patamar. Seja de conhecimento, seja de dinheiro, seja o que for. Então você precisa mudar. Eu preciso mudar. Nós precisamos mudar. E o mundo pede isso. A renovação do mundo vem a partir de nós mesmos. Se nós cuidamos do ambiente que nós vivemos, o mundo melhora. Entendeu? Então é assim, não tem como. É a lei do universo. Então foi isso que eu coloquei aqui exatamente no meu livro. Né? Nessa parte que tanta gente sofre. Tem até um capítulo anterior que fala de ansiedade. Mas então é porque é exatamente isso. Porque as pessoas elas precisam ter esse... Como é que se diz a palavra que dá? Elas precisam ter essa orientação. Se você se preocupa, o que o nome fala? Liberte das preocupações. Pré é o quê? Você está se ocupando de uma coisa que vai te atrasar. Entendeu? Você está se ocupando, pré-ocupando. Eu estou me ocupando de uma coisa que não vai me trazer benefício. Por isso que você tem que se libertar daquilo que te trava. Você tem que se libertar daquilo que te deixa para baixo. Se libertar daquelas crenças limitantes que não te levam a lugar nenhum. Se associar com pessoas que sabem mais que você, que já estão atingindo uma liberdade, já estão atingindo um grau de sabedoria. Entendeu? E não discrimine quem não tem mais ou menos dinheiro que você. Esquece isso. Use a sabedoria, use a seleção. Não é da seleção natural? A mesma coisa. Se associe com pessoas e aprenda com pessoas, com animais, com a natureza, com as situações, para moldar a sua realidade. O mais importante é você moldar os seus pensamentos. Tenha liberdade de pensamento, se transforme no ser humano melhor, que aí, depois você tendo controle, não é? Você tirando as preocupações, você vai passar a ter mais controle para ter as suas decisões, para depois você colher os seus resultados. Aliás, as ações e os resultados. Como Tim Javier que fala também, né? Ações geram... Pensamentos geram ações que geram... Como é que é? Sentimentos, pensamentos geram sentimentos, que geram ações geram resultados. Um negócio assim. Então você colhe de acordo com o que você planta. Isso é óbvio, mas as pessoas não gostam de ouvir. Lembra que eu falei do dom da escuta? Elas não gostam de plantar a longo prazo. Né? O nosso problema, daquilo que eu falei da preocupação, é a ansiedade. A vontade de ter tudo para ontem. E é isso que deixa as pessoas sofrerem. Entendeu? Então, se você pegar esse meu livro aqui, que olha só como é que eu fiz, sintetizei bem. Né? Não é um livro grosso. Ele vai te ajudar como se fosse um manual, para você poder entender que a sua vida... Lembra que eu falei no outro vídeo? Nós somos complexos por natureza porque somos moldados dessa forma. Então, se você aprender a ser simples, você vai começar a ter clareza mental para tomar decisões novas, por mais difíceis que sejam, que não são fáceis. Não adianta achar que é fácil. Nada cai do céu. Você colhe aquilo que vem para você. É diferente. As pessoas não enxergam. Elas acham que tudo cai do céu. Não é. Deus já te deu a vida. Você respira, você abre os olhos todo dia. Você tem as pessoas à sua volta. Você tem o dom da escolha. E aí? Quer melhor do que isso? Então, se você faz uma escolha boa, você agradece. Se você faz a escolha errada, você agradece por ter aprendido com aquilo e não faz de novo. Simples assim. É difícil? Lógico que é. Então, eu te entrego muita coisa aqui. E também, relembrando, você vai ter ainda o suporte das recomendações de vários livros que eu dou aqui, na bibliografia, e aqui também. Então, lembra que eu falei a liberdade de você construir o seu pensamento? Você simplesmente vai ter liberdade de separar aquelas partes que são boas, formula, e aí você toma essas decisões, para poder colher os resultados.
E isso eu ainda trouxe uma parte do Alegria e Triunfo, que eu sempre recomendo você ter esse livro. E olha só o que diz aqui no capítulo, na página 55, que eu sempre leio, livro de cabeceira, né? E esse capítulo aqui que eu estou lendo, estou relendo, é a lei da não resistência, né? Você se adaptar. Então aqui diz assim, lembra que eu falei que você molda a sua realidade? Olha o que diz o livro aqui. Ó, nessa parte aqui. Ó, nesse trechinho aqui. Diz assim, toda afirmação que fizerdes, que é a linguagem daquela época, toda afirmação que fizerdes deve ser cuidadosamente combinada para o vosso caso, adaptar a sua realidade, ocupando plenamente o campo do objetivo que tendes em mira. Ou seja, você tem que focar naquilo que você quer ser. Primeiro você tem que ser para depois você ter os bens, ter o conhecimento. Você não vai ter isso se você não fizer nada. Então aqui diz o seguinte, você tem que, toda afirmação que fizer, tudo aquilo que você fala, por isso que você tem que refletir antes, deve ser cuidadosamente combinada para o vosso caso. Tudo aquilo que você fala com alguém, eu quero ser isso. Você tem que pensar como que você vai chegar ali. Então você não sai falando as coisas de qualquer jeito. Você, por exemplo, afirma aquilo que você quer ser. Se você afirma falando mal de alguém, isso você vai colher isso de volta. É a lei do retorno, não tem jeito. O universo funciona assim, não fui eu que inventei isso. Então, se você acredita que você vai ser uma pessoa próspera, você tem que plantar prosperidade pelo que sai da sua boca. Você ouve, analisa e bota para fora. Porque o que sai não volta, lembra? Então aqui ele está falando. Você tem que ter cuidadosamente, ou seja, você tem que pensar aquilo que você fala antes, combinada com o vosso caso, com a sua personalidade. Se você fala coisas que vai ofender, agredir outra pessoa, a pessoa vai ter uma imagem ruim de você. É objetivo, é óbvio isso. Seja em casa ou no trabalho, tanto faz. E aí, do vosso caso, ocupando plenamente o campo do objetivo, ou seja, aquilo que sai de você, você tem um foco, tem aquilo que você está transmitindo para outra pessoa, né, que está te ouvindo, aquilo que você quer ser, o seu foco. Então você tem que ter foco e mira, né, a mira é o seu foco, você tem que focar em quem você quer ser e analisar antes de falar, né? Por aquilo que você bota para fora, você vai se materializar no futuro. Então por isso que o Lourenço Prado, ele é o Alegria e Triunfo do Lourenço Prado é uma leitura indispensável para você que quer desenvolver o seu lado intelectual, né? E o seu lado espiritual e tudo e por aí vai, né? Enfim, lendo você vai entender, né? Porque é um livro complexo, mas ao mesmo tempo simples. Que na verdade o Alegria e Triunfo é um resumo para você que não conhece talvez e muitas pessoas conhecem. Ele é uma forma prática do Kybalion, né? Então, que também o Kybalion, para poucas pessoas que sabem, ele é uma explicação do corpus hermético de Hermes Trismegisto. Para quem talvez não saiba também que Hermes Trismegisto foi a pessoa, ou instituição, ou escola, ninguém sabe, que ensinou tudo que Abraão aprendeu para o seu povo. Então, olha só, e lógico que além dessa história, tem muitas outras histórias, muitos conhecimentos que nós nunca vamos conhecer hoje, nessa realidade de agora. Então, está vendo como é que as coisas são construídas? Você muda primeiro, que eu disse em 2 vídeos atrás, você tem que ser para ter. Você tem que ser um ser humano melhor, você tem que ser uma pessoa que conversa bem, você tem que ser a pessoa que sabe ouvir, você tem que ser a pessoa que se dedica, você tem que ser a pessoa que gosta de ler, você tem que ser uma pessoa que gosta de empreender. E empreender não é só você montar empresa, não. Empreender é você se relacionar com as pessoas. Você ter metas. Aquilo que é o foco. Meta, foco, lembra? A mesma coisa. Você tem que ter uma meta, tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. O que você quer fazer da sua vida? E isso você consegue quando você se liberta das preocupações ou controla as preocupações para você começar a ter clareza mental para ter ações para depois colher os resultados. E esse é o objetivo do vídeo. Gostou do vídeo? Então aproveite, curte, comente, compartilhe. E com certeza, se você comprar qualquer um desses 2 livros, seja o meu, que é o meu jabá, ou seja o Alegria e Triunfo, você vai ser uma pessoa muito mais próspera e com muita mais clareza mental de tomar as suas decisões. Porque eu falo assim, o canal aqui, ele me ajuda, aí eu me ajudo no canal, entregando para vocês aquilo que eu tenho de conteúdo. Entendeu? Então me ajuda no canal, me desenvolvendo na parte de palestra, na parte de oratória, né? Eu sempre falo do Anderson Veloso. Então, aquilo que você faz, o que eu falei, a minha realidade hoje, é focar na forma com que eu entrego meu conteúdo, com que eu falo com vocês. E isso é uma realidade minha. Aí depois eu falo de investimento, empreendedorismo, de tutoriais, aquela coisa toda. Mas vocês estão vendo que tudo está ligado.
São coisas que estão ligadas que transformam o ser humano melhor. Ser humano. Para você ser um humano melhor, você tem que aprender para depois você agir e depois você colher os resultados. Então é isso, pessoal. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.